Quero ler dois textos nessa noite. I want to read two texts here tonight. O primeiro se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. The first one we're going to be opening to is the letter of 2 Timothy. Capítulo 3, versos 16 e 17. Chapter 3, verses 16 to 17. Verso 16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Agora, abra sua Bíblia em Hebreus. Now open your Bibles with me to Hebrews. Capítulo 4, verso 12. Chapter 4, verse 12. Hebreus 4, 12. Hebrews 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Amen. Se você disse amém, You tome who seu said assento. amen, you may be seated. A palavra de hoje é uma palavra pastoral. The word of today is a pastoral message. Porque nós estamos no meio de 2 meses muito importantes aqui na igreja. Because we're in the midst of very important 2 months that we are currently going through. Nesses próximos, já estamos nesse mês, That we have already begun actually this mas month. nesses próximos 2 meses But in these next 2 months, são meses muito importantes na vida da igreja. we have a very important 2 months that are Por important que for your eu life. digo isso? Why do I say this? Porque por incrível que pareça, Because how incredible it is. todas as vezes que promovemos eventos dessa magnitude, Every time we promote events with this desse magnitude, tamanho, with this whole o gratitude, inferno fica agitado. the hell gets very stirred up. Os demônios ficam agitados. Demons get E agitated. ficam tentando fazer alguma coisa, And they try to do something, penetrar, penetrate some para way, impedir to try to o interrupt agir de Deus. the move of Eu God. já vi isso várias I've vezes. seen this many times. E eu venho aqui para dizer para você, And I na come to tell autoridade you, do nome de Jesus, in the authority of todos os Jesus, demônios que all levantaram, of the demons that have levantaram rised para up, cair, they've rised up to porque fall esta back obra down. não é minha, Because this move esta is obra not não é mine, sua, this move is esta not obra é yours, de Deus, this work is of e the esta Lord's, obra é and this santa, work e is ninguém holy, vai deter and a no obra one de can Deus. stop it. Então nós estamos diante de And desafios so we are facing challenges nesses 2 meses in these 2 months que vão nos levar a lugares altos. that are going to take us to higher places. Deus quer colocar você em posição elevada. God wants to elevate you Olha to para o seu another vizinho e position. diga Look para to ele your assim: neighbor and Deus say, está colocando God is você putting in em um you, lugar He's elevado. putting you in a more elevated place. Todas as vezes que fazemos um evento especial aqui na Each igreja, time that we do a special event here at talvez the você está me church, assistindo, é pastor, you who are watching maybe are a tem a sua pastor, igreja, you have your church, promove os seus you eventos. promote your events, Isso deve acontecer lá. and this should happen there. Se não está If acontecendo it is lá, not happening, se não está acontecendo if aqui, it is not happening here, alguma coisa está errada. something is wrong. Ninguém está incomodando o No inferno. one is bothering Mas quando hell. o povo de Deus But when the para people of God para stop fazer a obra de Deus, to do the work of quando o God, homem de Deus para, and when a man of God quando a mulher stops, de Deus when para, a woman of God para orar, stops to pray, para consagrar, to consecrate, para buscar a Deus, and that seeks você God, está mexendo no reino you are espiritual. moving in the E o reino spiritual realm. espiritual ele é maior do que o And the reino spiritual físico. realm is bigger Mas eu than the tenho boa physical realm. notícia: But I have good maior news. é aquele que está Greater is the one that conosco is with us do que aquele que está com than ele the lá one that is fora. with outside. Então todas as vezes And so every time que fazemos atividades especiais, we do special activities, cultos especiais, special services, pré-congresso, a pre-conference, congresso, or a conference,
Nós estamos direcionando o nosso foco. We are hyphening our focus. Nós paramos de agir de forma natural, We stop moving in a natural de form forma ordinária, or ordinary form para começar a agir no to extraordinário de start Deus. moving in Deixa the eu dizer algo supernatural para of God. Let me say você, something para to you tonight alertar você. to alarm you or O que alert you aconteceu aqui domingo of what happened here on não é Sunday nada comparado It is nothing ao que vai compared acontecer nesses próximos to dias. what will be happening in Foi these new apenas days. o início It is only the daquilo beginning, que Deus vai the começar, start of what the Lord is já going to do começou and what He has e vai already fazer no begun to nosso do meio. and is going to Agora do eu in pergunto our para midst. você, está And so I preparado ask para you tonight, are you receber? prepared Está truly? preparado para caminhar mais um Are you pouco? truly prepared Está to walk preparado para andar farther, mais uma to milha? worship Está one preparado more, para subir walk em another lugares mile altos? and Só quem está climb preparado to higher adora o Senhor. levels? Who is ready? Claim the name of the Lord Estamos tonight. direcionando We are being directioned, o nosso foco, directing our o focus nosso rather, alvo, our aim, o nosso objetivo. our objective. Para quê? For what? Para um propósito de crescimento For the purpose of growth, ainda maior even greater daquilo que vivemos no than what we have passado. already lived in the past. Eu vou repetir. I'm going to repeat. Nós estamos nos preparando We are preparing para experimentar to experience crescimento ainda a maior, growth that is even uma greater, visitação ainda maior, a visitation uma even greater, presença ainda a maior, presence even uma greater, forma de Deus a agir ainda form of the maior, Lord moving even greater, extraordinário de the Deus ainda extraordinary maior. part Eu of vou ver God that coisas we have not maiores. seen. Você vai ver You are coisas going to see maiores. greater Você vai ver things. coisas You are going to grandes. see great Porque o meu Deus, things. Because my Ele é um Deus de God, He coisas is grandes. faithful and He is a God of great things. E eu sei que você já ouviu essa frase. And I know that you have already heard this phrase. E essa frase eu carrego comigo And há this phrase I've pelo carried menos 3 with décadas. me for at least 3 decades. E ela é o seguinte: And this is the phrase. There must be more. Tem que ter mais. Eu vou repetir. I'm going to repeat. There must be more. Tem que ter mais. Agora eu vou falar em português. And I'm gonna say it in Tem Portuguese. que ter mais. There must be more. Deve haver mais. There must be more. Quanto mais eu busco The de more Deus, that we seek God, deve haver mais there de must Deus. be more from Porque o God. meu Deus não é Because my limitado. God is not Eu vou limited. dizer algo I'm aqui gonna nessa say noite. something more to you Grave tonight. esta frase. Record this Não saying. limite Do not limit aquele que é the one that is ilimitável. unlimited. Porque quanto mais eu busco, Because the more I seek, quanto mais eu oro, the more I pray, quanto mais eu procuro, the more I seek mais de Deus more tem para of mim. the Lord Eu vou has liberar to na sua vida. pour out Quanto tonight. mais você orar, The more that you quanto pray, mais você the jejuar, more that you quanto fast, mais você se the more consagrar, that you consecrate, tem mais de Deus para there's você. more of God Ai, to be pastor, given. Oh, o pastor, diabo está se levantando. the devil has Ele risen, vai se levantar, but he is going mas to ele rise. sabe que He ele não knows vai that te he will parar. not stop Ele não you. vai te He deter. knows that he will Ele não not tem stop poder. you. He has Ele no tem power até algum to poder, stop you. mas todo He has poder foi limited dado ao power, Senhor, but all e ele power liberou is to sobre the a Almighty sua God that is vida. pouring over your life. Escute isso. Listen to this. Sempre, sempre, sempre Always, always, always. existirá algo maior da parte de Deus. There will always be greater things to be revealed from God. Sempre, sempre e sempre. There will always be more. Todo ano, Every year, todo evento, every event, todo congresso, every conference, todo culto que nós dizemos que é especial, every service that we label as special, toda santa ceia, every communion that we participate in, porque a santa ceia é um culto because communion muito, is a very, muito especial da very parte de special service. Então, quando sempre há esse tipo de trabalho, And so when this work is being fulfilled, eu sempre tenho uma grande expectativa I da always have parte de Deus. great expectations from Eu God. nunca venho para a igreja, I never came to em church, qualquer culto, however service, sem ter uma expectativa. without having Quando eu venho pra expectations. igreja, When I come to church, Mesmo que às vezes eu não esteja bem naquele dia, even if I'm not well on mas eu that day, venho porque eu sei que Ele vai ser I adorado, still come because I know He's que going Ele to vai be ser glorificado, worthy to be que Ele vai praised, estar and He presente, will be e que glorified, aonde and Jesus He will be está, present, and where o mal Jesus tem que is, sair. evil must go. Aonde o Espírito de Deus Wherever the está, Spirit of God aí há lies, liberdade. there is freedom. Aonde Deus Where está, God is, Ele vai curar, He's going to heal. Ele tem o poder de He has libertar, the power to free Ele tem o people. poder de He sarar, has the power to Ele tem o heal. poder de He has the salvar,
power to save. Enquanto eu prego a And as palavra, I preach the eu estou word, pregando uma I palavra am que preaching cura, a word that uma palavra heals, que sara, a word that uma palavra que cures, liberta, that uma palavra que delivers, transforma. a word that E eu venho transforms. dizer para você, And I came to tell sem you, medo de errar, without error, sem medo de vacilar, without fear to você err, não vai sair daqui you are not da going to mesma leave forma here que você entrou. the same Você way that pensou you que o have culto ia entered. acabar You think service was bem going to calminho, end né? very calm Mas o tonight, poder right? de Deus, But the power of ele se God aperfeiçoa is na perfected sua fraqueza, in your no weakness, seu cansaço, in your na sua tiredness, limitação. in your E limitation. Paulo vai dizer, And Paul will say, diga ao fraco, tell the weak, eu sou forte, I am strong, porque é o poder de Deus. because it is the power of Olha pro God. irmão que está do Look seu to your lado, neighbor sacode and shake ele them e diga para ele, and tell them, quem está falando who is não talking? é o pastor, It is not mas pastor. é a palavra It is de the word Deus. of God. Então, quanto mais And so the more nos aprofundamos that we dive em in buscar a Deus, seeking God, Isaías disse, Isaiah said, achegai-vos a Deus, come to the Lord e Ele se chegará, Ele achegará a vós. and he will come to you. Parece que é a lei de Newton, né? A lei da atroatividade, a lei da atração. It's like the law of attraction. Dependendo da ação, Depending on the então action, eu provoco uma reação. I will provoke a Então eu reaction. entendo à luz da palavra And so I understand que the para light of the word, Deus that God, vir em minha direção, for God to come to eu my preciso ir direction, na direção I must dele. go to the direction of God. O escritor também diz assim, buscar-me-eis And the writer also e said, me achareis. seek me and you Quando shall find me me buscardes when you seek de me todo o vosso from all coração. of your heart. Deixa eu dizer algo para Let me você. tell you something more. Hoje ainda eu sou apaixonado Even pela minha more so esposa. today, I am still Hoje more ainda, quem in sabe, love você é with my apaixonado wife. pela sua esposa. Maybe you are even more in love Você with que é your wife namorado today. é apaixonado You who pela are sua namorada. a boyfriend, E you are todas in as love with your vezes girlfriend, and que every você está time do lado daquele that que you are você beside ama, the one that você you chega love, com amor, you come você to chega them in com love. paixão, You come to você them in chega com compassion. alegria, You come to você them. chega com entusiasmo. You come with them with Agora, enthusiasm. eu vou dizer para você, And now se eu tonight, chego com I wanna tell you, entusiasmo when I come ao lado da quem eu amo, with que é a minha enthusiasm esposa, beside the one that I quanto love, mais ao lado do how meu much Senhor, more should I come aquele que beside morreu the por Lord mim, that died for aquele que me, deu a vida the Lord por that mim, gave his e life for aquele me, que escreveu and meu the Lord nome who written no my livro name da in vida, the book of e é life. para lá que And eu it is estou for there indo. I am going. Então eu volto a repetir, And so I come to repeat, em Deus, in God, em Deus, in God, sempre, we must sempre, always, sempre always existirá algo maior. there will always be greater things to be revealed in God. Quanto mais buscamos, The more we seek, mais encontramos. the more we encounter. Quanto mais bebemos The desta more that we fonte, drink of this source, mais saciaremos a nossa sede. the more we are not going to be Quanto mais thirsty. alimentamos The more that nessa we palavra, feed on this word, mais ela the more alimentará that a it minha fome. fulfills my hunger. Sabe quando eu estou meio assim naqueles dias de depressão, meio Sometimes que when I deprê, feel down, a little eu não vou para a depressed, internet, I don't go on the eu não internet, vou assistir nenhum filme, I don't watch any eu não movies, vou ouvir conto de ninguém, I don't watch eu não vou anything, ligar para um amigo, I don't eu não ligo para um amigo, call para anybody, um parente, any friends, mas eu any dobro meu family joelho members. e I abro a bend my palavra de knees Deus, and I porque open the word nesta of God, palavra because in this ela é word, poderosa it is para powerful trazer enough alegria to bring na joy minha alma. to my soul. Porque a Bíblia diz Because the Bible will tell que a us alegria do Senhor that the joy of the é a Lord nossa força. is our strength. A Bíblia diz And the Bible que says diante do Senhor before the Lord, até a tristeza. even Parece que sadness, esse texto ouviu o pastor Silvani falar. maybe I've Ou heard o pastor Pastor Silvani Silvani está ouvindo esse texto e recitou esta even mensagem. rephrase this Diante da text. tristeza, Before sadness, diante do Senhor, even in a sadness, tristeza, ela tem que saltar de before the Lord has to alegria, rejoice porque a in alegria joy, do Senhor é a because nossa the força. joy of the Lord is our strength. Então, quanto mais nos And aprofundamos, so the more that we dive deep, mais vamos encontrar a the Deus. more that we will encounter God. Alguém disse certa vez que este livro é como Someone se told me fosse once that- iceberg. That this book is like an O iceberg. iceberg é profundo. An iceberg is Se você deep. for nos lugares gelados, If you go to cold, você vai ver altas e altas ecosystems, montanhas de gelo. you will see high mountains of E o ice. mesmo tanto que a montanha ela é alta And para as cima, the mountain is so ela high talvez é up, 2, 3, it is 4 vezes probably também para 2, baixo. 3 times, 4 Mas times a more palavra as de Deus, deep
below. ela é muito mais profunda Because do the que word of God qualquer is also iceberg more nessa terra. profound than Porque any ela é uma iceberg. fonte Because it is a source that inesgotável. is unimaginable, E a overflowing. minha pergunta para você nessa And noite, my meu question irmão, for you tonight é, is this. e aqui eu quero começar a caminhar And here I want to start ainda mais no teor pastoral dessa mensagem. walking towards the theme of pastoral message here E eu lhe tonight. pergunto, And I ask you, o que é que nos sustenta? what sustains us? O que é que te sustenta? What sustains you? Depois de um culto abençoado como o de domingo, After a blessing of a service on Sunday, o que é que te sustenta, what sustains you, jovem, youth, irmão, irmã, brother and sister, depois de uma conferência maravilhosa, after a beautiful, marvelous conference, depois de um acampamento a abençoado, blessing of a camp, depois de um congresso? a conference? O que te sustenta? What sustains O you? que te faz permanecer What makes you remain na mesma empolgação e na mesma alegria in joy and in excitement com que você, eu e nós estávamos num culto especial? that we are always in a special service? Eu tenho uma resposta para você. I have a response for you. Aquilo que me sustenta What sustains me é somente a palavra. is only the word, Somente a palavra. only the word of God. Porque é somente na palavra Because it is only in the word e através da palavra and through the word que eu encontro estrutura, that I find structure, que eu encontro base, that I find basis, que eu encontro alicerce that I find foundation para uma vida firme for a life that is firm na fé. in the faith. Uma vida sem vacilar. A life without wavering. Eu vou usar uma expressão que talvez ela não vai conseguir I'm going to traduzir. use an expression that maybe she won't know how to Uma translate. vida sem titubear. It's a life without turbulence. Uma vida sem esfriar. A life without getting cold. Ou na pior das hipóteses até Or even in the worst of the hypothesis, uma vida sem morrer A life espiritualmente. without spiritual death. Porque sem a palavra de Deus, Because without the word of God, o fogo não mantém. the fire will not continue to burn. A chama, ela vai se apagar. The flames will go down. Se alguém me perguntar, If someone asks me, pastor, o que te faz ser sempre tão avivado? Pastor, what keeps you so alive? O que te faz ser sempre tão animado, Pastor, what keeps you so excited? sempre inspirado, Always inspired, alegre, joyful, vibrante? vibrating. Às vezes eu estou sentado no meu banco, na minha Sometimes cadeira, I'm seated in my chair e eu percebo que às vezes and I pay attention that sometimes naquele dia, in those days, naquele culto, in that service, naquela canção, in that worship song, naquele louvor, in that song that we just worshiped, naquela palavra de alguém, and from a word from somebody, faltou alguma coisa. something lacked. Eu digo para você com certeza na minha alma I tell you with certainty in my soul que o que me mantém de pé, that what maintains me standing, sempre convicto, always convicted esperançoso, and waiting, animado, forte always in strength and excited e querendo ir para cima. and wanting to get on top of things. Não resisto principalmente quando eu entro na casa de Deus, I can't resist that when I walk into the house of God. porque o salmista disse, eu acho que foi no Salmo 100, I think in Psalms 100, the depois psalmist alguém wrote, confere para mim, someone can confirm for me. você pode dar um Google aí e ver esse texto. O texto diz assim, entrai pelas suas portas. I come through your house and your doors. Aí agora eu digo, And now I say, como? Com tristeza? with jubilee. Eu entro com rancor? Entrai pelas suas portas I come through your gates com ações de graças with jubilee e com hinos de louvor. and with hymns of praise. Ou seja, o texto está me dizendo que eu tenho que já
entrar pelas portas do santuário And so the text will tell us adorando a that Deus. we need to come in already praising God. Não é necessário nenhum subterfúgio ou alguma ação de alguém. You are not needed to depend on any Uma action música, of anybody, or a certain song to be played, louvor, or a worship song to be sung, barulho, or a sound to alguém activate tocando no anything, fundo musical. someone to play Porque eu tenho a consciência background na minha instrumental, alma because we have the que eu conscience in devo our entrar nas soul portas do that we Senhor com must ação de graças. enter into the house of the Lord Porque eu não fui regardless. comprado In Jubilee, por preço baixo, Because we mas were o not preço foi alto. bought by a cheap price, but it preço was a não very foi em high dólar, price. It was mas o not in preço foi dollar, sangue. it was in blood. E se não fosse o And if sacrifício it de was not the Jesus, sacrifice of Jesus, nem aqui eu não estaria. not even here I would Eu be. já estaria I condenado. would already be condemned. Mas hoje eu sou But livre. here I am free. O inferno pode tentar me Hell can calar. try to stop Os me. problemas podem tentar me Problems can try sufocar. to suffocate Calar me a minha and voz. try to shut my A voice. doença, quem sabe, Sickness, pode maybe, me fazer diminuir a can try to make velocidade. me and Mas minimize quando my Jesus me sarar de velocity. novo, But when the eu vou Lord heals voltar me again, firme. I come back Eu vou voltar firm. por cima. I come back going eu on vou top of voltar everything. alegre. I come back eu vou voltar jubiloso. rejoicing. We're Porque in eu Jubilee sei because em quem I tenho know crido that e who que I estou believe certo in, que and Ele I é am poderoso certain that He is para powerful guardar o enough meu depósito to até o deposit dia final. until the Eu last não queria days. dizer isso, mas eu I vou didn't dizer come here to quem tell é you que this, veio adorar but a who Ele came nessa to praise noite. Him tonight. Levanta a sua Not that I need voz, to ask you, joga a sua but mão lift pra up your cima voice, e dá glória ao lift up nome your do hands Senhor. and praise the name of God tonight. Eu digo para você com certeza, meu irmão, I tell you with certainty que se não fosse a palavra de Deus, that if it weren't for the word of God, diga comigo, mensagem de hoje, the message of today, say diga it de with novo, a me. mensagem de hoje The message of é today uma mensagem pastoral. is it a pastoral message. Se não fosse a palavra de Deus, If it wasn't for the word of God, se não fosse por ela, if it wasn't for the word of God, nem aqui eu estaria. not even here I would be. Se não fosse pela palavra de If it Deus, wasn't for the word of God, as coisas que eu, minha esposa, things meu that filho, nossa me, my família, wife, my son, já my family passamos, have went through, talvez eu nem vivo estaria mais. maybe I wouldn't even be alive. Mas eu venho dizer para você, But I came eu to estou tell de you pé por causa that da I'm palavra standing de because of Deus. the word of A God. palavra de Deus, ela é viva, The word of God is e ela alive, é eficaz. and it is edifying. Vou dizer algo para você aqui I'll nessa tell you noite. something more tonight. É a palavra de Deus que It te is the word of sustenta. God that sustains Não é you. o tapinha nas It is not costas, an applause on the não é back. o elogio, It is not não a são os compliment. likes It na is not the internet, likes on the não internet são as or the mensagens, comments não on é the o seu internet. amigo, It's not your não é a friends. sua amiga, It is not your friends. mas é a palavra de It Deus is the word que of te God mantém de pé. that maintains Depois de you standing. congresso, And after the depois de conference, culto avivado, after a revival eu of a tenho service, responsabilidade I have the de responsibility adorá-lo to ainda praise mais. Him even more. Depois de culto poderoso, Before a eu powerful entendi service, que o I meu must Deus é understand that my poderoso God e is Ele vai powerful receber o and He will melhor. receive, He should receive the best. Sabe por quê, meu querido? You know why? Porque a palavra de Deus, ela Because é the a word of luz God is the que light guia os meus that passos. guides my steps. Sabe por quê, meu querido? You know why? Porque eu entendi que a palavra de I Deus understood that the word of é a God rocha onde eu is firmo os the meus rock where I pés. set my feet. Eu entendi que a palavra de I Deus, understand that the word of ela é o God sopro de is the Deus breath that que me dá vida. gives me life. Eu entendi que a palavra de Deus, I understood that the ela é word o of escudo God, que me protege it is a shield na that hora das protects me tormentas, in my na hora battles, da batalha. in my torments. Eu uso o escudo da I use fé, the shield que é a of faith palavra that de is Deus. the word of God. Quando o diabo vier When contra the devil você, comes against use you, o escudo da use fé. the shield of Use faith. a palavra Use de the Deus. word of God. A palavra Amen. de Deus é o The alimento word of God is the que food fortalece a minha that e a sua alma. strengthens your A palavra de soul. Deus é o caminho The word of God que is me the path conduz à eternidade. that moves me to A palavra de eternity. Deus é o The caminho word of God que me is leva para a vida eterna. the way that A keeps palavra me de to Deus eternal também é life. espada The word of God is que also vence o the inimigo. sword that A defeats palavra de the Deus enemy. é a verdade The
The Word of God is the que truth me liberta de mim that mesmo. sets me free of A myself. palavra de Deus é um Amen. fogo The Word of God que is the arde fire nesse that coração. burns in my E heart. aqui eu venho responder para And now I você. came to answer your Por que é que eu sou question. tão animado? Why is it that I'm Por so que é que eu sou tão excited always? avivado? Why am I so Por que é que eu sou revived tão cheio de always? Deus? Why am I always Porque full of quando eu estou God? vazio, Because when I'm empty, ou quando o meu próprio eu or when I feel like my own tenta ego me engolir, or my flesh tries a to palavra swallow de Deus me, me the restaura. Word of God A restores palavra de me. Deus me The Word of God salva. saves me. Ela está Amen. comigo. The Word of God is with me. Sabe Hallelujah. por que eu sou avivado? You know why I'm alive Porque a or palavra de Deus é um revived? fogo. It's because the Word of que God is arde the fire nesse that coração. burns in my A heart. palavra de Deus é o porto The Word seguro of God is a safe no harbor meio das minhas in the tempestades. midst of my storms. Uma pessoa que começa A person who starts e que não termina and does not finish é porque lhe falta a because palavra. they lack the Word. Uma pessoa que anda sem direção A person who walks without direction é porque lhe falta a palavra. lacks the Word. Uma pessoa que se levanta e logo cai A person who stands up and falls back down é porque constantly lhe falta because they lack a palavra. the Word. Diga comigo a mensagem de hoje. The message today. Eu vou dizer de novo para você me ajudar. Diga comigo a mensagem. Tell de me hoje. say it with me. É The uma message mensagem today pastoral. is a pastoral message. Uma pessoa que não suporta a prova, A person who cannot endure trial, qualquer lutinha, any type of trial, ele tá. they're crying in tears, boohooing. Eu vou sair daqui. I'm gonna leave. Uma pessoa que não suporta a provação, Somebody that does not endure trial or testing porque lhe falta a palavra. lacks the Word. Uma pessoa que vive A tropeçando person who is always falling down e não consegue manter uma vida firme, and cannot maintain a life firm é porque lhe falta a palavra. because they lack the Word. Uma pessoa que se desanima A rápido person who demais, is discouraged very quickly é porque lhe falta a palavra. because they lack the Word. Uma pessoa que não tem raízes, A person without roots, e quem não tem raiz hoje está aqui. and without roots, they Amanhã tá may be acolá. there, but another day they'll be Uma there. pessoa que não tem A raízes, person without roots é porque lhe falta a lacks palavra. the Word. Uma pessoa que se deixa levar pelo vento, A person that is carried by the wind uma pessoa que vai com o movimento da multidão. or goes by the movement of the crowds. Você conhece esse efeito, o movimento da multidão? You know this effect of the Uma crowds. multidão está correndo para A lá crowd will run this ou way para cá, or for that way, e aí a pessoa está vendo aquele and the person will movimento see that whole movement, e sai that correndo com a running, multidão. and they'll start running E você along. pergunta para ele, por And que you'll que você ask, está why are you correndo? running? Why are you Ele running? fala, eu não sei, And they say, I eu don't estou know. seguindo a I'm just multidão. following the Uma crowd. pessoa que é levada pela A person multidão who is taken by é the porque crowd lhe falta is a because they palavra. lack the Word. Uma pessoa que A desiste no person meio who do caminho quits halfway é porque lhe falta is a because they lack the palavra. Word. Uma pessoa que não produz A person who frutos does not bear é fruit porque lhe falta a is because they palavra. lack the Uma Word. pessoa que não tem firmeza A person who é lacks porque lhe stability falta lacks a palavra. the Word of Agora God. você vai fazer algo And now you're going comigo. to do something with me. Segure a sua Hold palavra, on to your que Word. na verdade não é sua, But really né? it's not your Word. Mas é a palavra de Deus. It's the Segure. Word of Quem tem a God. sua Bíblia, Hold your a Bibles, sua espada, your sword. coloque ela no peito Put it on your e heart diga assim: eu and não say, vou I will afastar. not lag. Diga de novo: eu não vou I will afastar not distance myself essa palavra this word do meu coração. from my heart. Tá bonito, mas tá fraco, viu? Say it better. Diga de novo: eu não vou tirar I will not remove esta palavra this word da minha vida, from my life. porque a palavra de Because the Deus, word of God, ela é lâmpada. it is lamp. A palavra de Deus, The word of God, ela é luz. it is light. Como Davi disse, How David diga wrote, comigo, como say Davi it with disse: me, what David said, guardei a I will tua guard palavra your word no meu on the coração tablet of my heart, para não so I may not pecar sin contra against ti. you. Aleluia. Só quem pode adorar a Ele. Who can praise Sabe o him? que você fez agora? You know what you just Você did? profetizou You na sua vida. prophesied over your Você life. declarou na You sua declared vida. over your Não life. vai te faltar It will not palavra. lack you, the Vai word até in your vir life. problema. There be Vai problems até that will vir occur. enfermidade. Their infirmaries Vai até will vir knock on your doença. door. There will be Mas a palavra sickness, vai estar but the word contigo. of God will be A with palavra vai you. estar The word contigo. of God will be Levanta with sua you. voz e Lift adora up your Deus, voice and porque praise esta palavra é God. Because the poderosa. word of God is almighty and all powerful. Por isso, jovens, That's why, youth, o meu conselho maior. my advice, my greatest advice to you, Por isso, irmãos, brothers, o meu conselho sisters, maior nessa noite my greatest advice for you
E o meu desejo maior, and my desire for you, e a minha obrigação ainda maior, and my greatest duty for you é lhes ensinar is to teach you a palavra de the Deus. word. Amém? Amen? Nenhum avivamento virá No revival will come sem antes a palavra vir primeiro. before the word comes. A palavra sempre The word must always vir come primeiro. first. 4 palavras. 4 words for you. A palavra The word sempre should always deve and should vir come primeiro. first. A palavra é responsável The word is responsible para acender to enlighten a chama do Espírito em the nós. fire of the Spirit in you. O meu conselho para você hoje, My advice or counsel for you today, do jeitinho que você sabe adorar a the Deus, this exact way that you know how to praise God, porque graças a Deus because thank God é que somos diferentes. that we are different. Você já imaginou se nessa You igreja imagine that in this church, todo mundo fosse igual ao pastor everybody Moisés? was like Pastor Moses. Você já imaginou se nessa igreja Could you imagine that if this church, todo mundo fosse igual a pastora everyone Elisângela? was like Pastor Elisângela? Mas você deve But you must buscar em Deus seek in God do seu jeitinho, the exact way that you are made, para que a palavra te encha, so that the word of God can fill te you avive, and revives te you renove, and renews you, te santifique, sanctifies te you. fortaleça, Hallelujah. To te strengthen inspire, you, to inspire te you, motive, to motivate te you, levante, to raise te you up, sare, to heal te you, cure, to heal te you, transforme, to transform te you, renove to renew you todos os dias da all sua of the vida. days of your É life. a palavra de It Deus is the word of que God nos mantém that e remains que mantém o fogo ardendo dentro the do nosso fire in us coração. burning. A palavra de Deus é que The sopra word of God is what breathes a chama viva do Espírito em nós. life into us by É the a Holy palavra de Deus Spirit. que desperta It is the word o that zelo ignites e a paixão pela obra de Deus the passion e of pelas almas. the kingdom and for the É a palavra souls. de Deus It is the word of que God faz o Espírito Santo that keeps the Holy Spirit incendiar a minha e a sua vida. lighting up in my Alguns life. vão gritar bem alto. Some will yell out Outros very vão gritar loudly. baixinho. Some will yell out Alguns a vão little more pular. quiet. Some will jump. Outros vão correr. Some will run. Mas alguns vão chorar. some will cry. Porque a palavra de Because the Deus word of ela God está tocando na touches sua your alma. soul. A minha oração nessa My noite prayer for you não é tonight que o meu grito is te not that toque. my Não é yelling, que a my minha shouting will eloquência touch te you, toque. or that I Não é will que a touch minha you. voz te Anything toque, I do mas é touches que a you. But it's palavra that de the Deus, word of ela God, te toque it touches e you jamais saia do and seu will not coração. leave from your heart. Hallelujah. A palavra de Deus é quem nos renova. The word of God is what renews us. O ardor de estar na presença de Deus. It is to be in the presence of God. Eu amo essa palavra. I love this word. Amen. Tem vezes na minha vida There are times in my life que eu falo, Deus, that I say, God, 24 horas do dia, 24/7 out of 24 horas do dia, 24 hours out of the day está sendo muito pouco. is too little. Porque como o pastor disse Because as the pastor said domingo, on Sunday, a palavra de Deus não é para ser lida, the word of God is not to be read, mas é para ser meditada. but meditated on. Lembra do exemplo da ponta do iceberg? You remember the example I gave on the peak of the iceberg. A palavra de Deus não é a ponta do The iceberg. word of God is not the peak or the point of the Ela vai iceberg. muito mais It profundo. goes very more profound and Ela deeper. vai It goes muito mais profundamente na much more sua e na minha vida. deeper into my life and your life. Hebreus 4:12. Hebrews 4:12. Esse versículo This verse deveria ser o versículo da sua cabeceira de cama. should be on your pillow. Deveria ser o versículo que você sabe de frente It should be a verse that you know from e de costas. beside you or behind, turning around. And Hebreus escreveu porque a palavra de Deus é viva
And so the Hebrews writes in chapter 4:12, for the word of God is living e eficaz and affecting e mais Effective. penetrante and sharper do que qualquer espada than alguma any de double-edged 2 sword. gumes. E penetra até a divisão da It alma, pierces to the division of the soul do espírito, and the spirit, das and juntas joints e medulas, and marrow, e é apta and it is able para discernir to discern os pensamentos e as and intenções intentions do coração. of the heart. Essa é a palavra. This is the word of God. Eu caminho para o final, And I conclude and come to the end of my message. porque eu ainda estou nem na metade daquilo Because que eu I'm not iria even falar. halfway done with what I've Mas wrote. quando falamos da palavra, But when I write this word or I talk a about this própria word, palavra se the encarrega word de of nos God will inspirar. carry our inspirations, Mas tudo é na palavra. but everything is in basis of the word. E tudo é pela palavra. Everything is for the word. Quer ver uma coisa? And we want to see something. João capítulo 17, John chapter 17, verso 17 diz: verse 17 says, santificai-vos sanctify na tua verdade. them in your truth. A tua palavra Your word é a verdade. is truth. Por isso eu finalizo That is dizendo why isso. I finalize by saying, Todos os pregadores que já pregaram aqui, every preacher that has preached here, eu os analiso I analyze para ver se eles estão pregando a palavra. to see if they're truly preaching the word. E vocês podem observar And you can observe que todos os pregadores que por aqui passaram, that all of the preachers that have came here, todos eles all of them nos respeitam, respects us, respeitam esse púlpito, respect this altar, porque esse púlpito é reconhecido because this altar is recognized porque quem prega a palavra. by who preaches the word. Os pregadores respeitam essa igreja, Preachers respect this church porque somos uma igreja because que we are a vela church that pela zeals palavra. for the word. Isso é um motivo de alegria para essa And igreja. this is motive for you to rejoice. Eu disse na reunião dos irmãos da escola de teologia I mentioned this in the gathering, in the meeting that I had briefly with the people that are que studying eles têm que theology, ser muito gratos a that they Deus, must be very grateful towards the Lord. porque aqui nesse lugar Because in this place, nós temos pessoas que ensinam we a have people palavra that de teach the verdade word, the true word, e tem um ensinamento verdadeiro, and true doctrine, porque ensinamos a true palavra. teaching that is based of the word. Então você pode vir, So you must come, estudar e you aprender, can study and learn, comer e se alimentar, eat and feed yourself, porque é uma palavra, é um alimento verdadeiro. because it is a true food that you're receiving. Não tem problema pular, There's no bad thing with jumping around. não tem problema correr, There's no problem in running não tem problema virar cambalhota, or doing cartwheels, desde que o que te levou a fazer isso foi a palavra de Deus. it is the word of God that makes you. Eu encerro dizendo: I conclude by saying, por isso os nossos jovens our youth que estão iniciando a pregar, who are starting to preach, por isso os nossos obreiros, our leaders, nossos pastores que pregam a our palavra, pastors that preach the word, eu também os observo quando pregam, I observe when they preach, porque primeiro because se first, estão vivendo o que pregam, I want to see if they are living what they're e preaching, segundo, and second, porque se estão pregando a palavra. if they are preaching truly the word of God. Eu encerro dizendo, I e conclude nós já with vamos this, louvar. and we're going to pray and O worship. apóstolo São Paulo disse Paul says que a palavra ela é inspirada That e the ela word inspira. inspires and is inspired. 2 Timóteo 3,16. 2 Timothy 3:16. Toda a
Escritura, diga comigo, Say toda a with me. Escritura, All scripture ela é is divinamente divinely inspirada. inspired. Quem a inspirou? Who inspired it? Eu estou perguntando para vocês, I ask you, quem who inspirou a inspired palavra? the word? O que é divino. Who E is quem é que é divino? divine? And who is O divine? Deus a quem nós servimos. God, in which we serve. Então toda a Escritura ela é divinamente And so all inspirada scripture is divinely e inspired proveitosa and is profitable para ensinar, to teach, para redarguir, for reproof, para corrigir, for correction, para instruir for instruction em justiça. in righteousness. Eu quero que você fique de I pé, want you to stand with me porque nós vamos adorar because we're going to praise a esse Deus this God que inspirou homens that e mulheres inspired men and women, para que essa palavra so that this word chegasse a mim e a você. can come to me and to Levante a you. sua voz I want to lift up your e adore voice a Deus, and praise God porque a palavra de Deus because it is the word of ela é God inspirada that is e foi inspired dada por Deus and was given para by a nossa God. vida. My Tem salvação salvation. chegando na sua vida, tem salvação There's chegando na sua salvation casa, over your life, tem salvação chegando over no seu your lar. family, in your Levanta sua home. voz e adora. Lift up your voice Em and nome de praise God Jesus. in the name of Jesus. Pai, no nome de Father, Jesus, in the name of Jesus, eu abençoo cada família aqui representada. I bless every family here Cada dos teus represented. filhos. Every one of your sons and Agora daughters. leva-nos em Now paz, take us in peace debaixo da cobertura do teu under the sangue. covering of your blood. Livra os teus filhos do mal, Deliver your sons and daughters homem mau, from all evil, da mulher mal, the evil man and the evil livra da woman. polícia, Deliver them from every police, livra da imigração, from immigration, livra do acidente, from accidents, livra do perverso, from the perverted. livra do traidor, Deliver them from the livra betrayer. do mentiroso, Deliver them from the liar. coloca na mão dos teus And filhos put in the hands of a your sons and bênção do daughters Senhor. the blessing of the Eu Lord. declaro nessa I declare hora, right now, em nome de Jesus, in the name of e Jesus. quantos How recebem many